horas aí. E isso acabou afetando também a Ilha do Urubu, né? Porque 2 torres de iluminação caíram. Felizmente não existia ninguém estava ali presente no local e também não danificou parte da arquibancada lá da Ilha do Urubu, né? Caiu num lugar onde estava... Caiu no campo, né? Mas assim, é uma preocupação que o Flamengo vai ter aí para os próximos dias, corrigir isso, até porque em poucos dias, em 2 semanas, tem o jogo aí contra o River Plate, que está marcado para lá, né? Com portões fechados, mas está marcado para lá, né? E vai ser à noite, então precisa ter iluminação. Normalmente precisa. Então, exatamente. Só que hoje não tem iluminação. Até lá isso precisa ser arrumado, né? Sim. Bom, incrível, né? Como as cidades no Brasil normalmente são muito mal preparadas para lidar com esse tipo de situação, né? Você está vendo imagens aí e... Bom, não sei, eu não sei tecnicamente em quanto tempo é possível corrigir um acidente como esse, né? A gente tá... É o entorno, né? Isso. E a gente também aguarda uma posição do Flamengo para saber exatamente como isso vai ser corrigido. Porque, assim, envolve a estreia do Flamengo na Libertadores, né? Acho que podia pedir o Nilton Santos agora. Pois é. Tem isso, né? Era uma boa chance do Botafogo sair por cima e ceder, né? E olha lá, uma das torres de iluminação caída no gramado. Como se percebe, não houve destruição da arquibancada. Mas certamente uma chuva muito forte no Rio de Janeiro. E assim, precisa existir também uma preocupação, porque, por exemplo, ontem o jogo era em São Januário. Poderia ser um jogo do Flamengo. Claro. Qual seria o tamanho da tragédia? Sim. Não é verdade? Qual seria o tamanho da tragédia se fosse durante um jogo isso? E aí você vê outras coisas, árvores, tinha um carro ali com uma árvore em cima, né? Quer dizer, ao redor do estádio lá aconteceram outras coisas também, muro. Uma situação lamentável e que toca nessa coisa da manutenção dos estádios brasileiros, né? Principalmente quando não são estádios tão novos como é o caso da Ilha do Urubu, que já foi Arena Botafogo, que já foi Arena Petrobras, né? Já tem vários nomes. É o famoso Luso brasileiro. É o Luso brasileiro. Era o antigo estádio dos Ventos Uivantes. Que ventava muito ali, até uma vez... saiu um gol de um goleiro com a mão? O do Birajara, goleiro do Flamengo, foi o primeiro goleiro a fazer gol no Brasil, de um gol a outro, auxiliado pelos ventos do estádio dos Ventos Uivantes, num Flamengo em Madureira, em 1970. Hoje o estádio é mais fechado do que era, mas parece que ainda tem sérios problemas de manutenção, né? A gente falou isso aqui num jogo no Pacaembu, que a luz parou. Sim. Esse ano, Corinthians e São Caetano. Foi? Sim. Teve problema no jogo do Santos também, não teve? Problema no jogo do Santos é recorrente. Faz 27 anos eu fiz uma matéria nos subterrâneos do Pacaembu sobre eletricidade hidráulica, condições do estádio. E já estava em petição de miséria. Eu não acredito que tenha melhorado muito, porque o Pacaembu, assim como outros estádios, nunca foi fechado para aquela reforma que precisa ser feita mesmo, né? Então é uma questão de se abrir os olhos, porque como falou o Léo, o jogo de ontem poderia ter jogo do Flamengo aí. Exato. E assim, são 13 dias até a estreia do Flamengo agora na Copa Libertadores, jogo sem público, portões fechados, como o Léo falou, mas é um jogo à noite. E assim, isso acaba envolvendo tanta coisa no Rio de Janeiro, né? Porque até a ciclovia Tim Maia também teve um novo problema, né? E também desabou ali um trecho, felizmente dessa vez nenhuma vítima. E isso envolve uma outra discussão maior também entre os cariocas nesse momento, que é a não presença do prefeito também, né? Por causa de todos os problemas de segurança que a gente acompanhou durante o Carnaval, e em um momento onde talvez seja o mais importante do ano para o Rio de Janeiro, justamente o Carnaval, né? Sim. Carnaval e Réveillon. O fato dele não curtir o Carnaval não deveria ser salvo-conduto para se ausentar da cidade em momentos tão importantes, né? De qualquer maneira, então, de novo, não sei quanto tempo leva a reconstrução de uma torre de iluminação, mas imagino que, nesse momento, você já deve estar pensando em outras alternativas para o jogo, né? Porque a olho nu, assim, não é uma coisa simples de resolver, né? E, claro, e aí os especialistas têm que avaliar qual é o problema. O problema é da chuva? Ou uma construção de um estádio tem que estar capacitada para suportar qualquer tipo de chuva? Que, por exemplo, a gente lembra que o Nilton Santos ficou fechado um bom tempo por uma suposta fragilidade da estrutura
Foi uma coisa bem estranha na época, né? Porque foi na época que os times tinham que fechar acordos com o Maracanã. Verdade. Nunca ficou muito bem explicado aquilo ali, né? E o Engenhão o Newton Santos tá lá, bonitinho até hoje, né? Mas foi uma coisa muito mal explicada naquela época, né? E agora acontece isso. Uma pena, né? Pena mesmo. Torres de iluminação são bem sensíveis. Na semana passada, o jogo do Brusque com o Ceará, na Copa do Brasil, que o Ceará, do nosso Ceará, ganhou de 1-0 em Brusque e se classificou. Até a tarde daquele jogo não se sabia se ia ter jogo justamente por causa de problemas nas torres de iluminação. Tinha 2 eletricistas lá trabalhando 24 horas direto e a danada da torre não cedia a iluminação que deveria ter, né? Não chegava na porcentagem de iluminação que deveria ter para um jogo noturno. Eu fico imaginando o caso dessas torres aí, são torres que você vai ter que reerguer. Vai ter que refazer do zero essas torres. Sim. Né? Então tem a questão elétrica e a questão da torre em si. E aí, mais uma vez, aquilo que a gente discutiu ontem, tem discutido, acho que desde a Olimpíada, pelo menos, né? Isso tudo acontece por causa do improviso que é. Você fazer um jogo em um estádio assim, claro, com sua reforma, obviamente todos os alvarás ali foram recebidos e cumpridos, mas assim, não era pra gente estar falando em, sei lá, em decisão em Volta Redonda, em jogo de Libertadores na Ilha do Urubu, ou em decisão da Taça Guanabara em Cariacica, se tem o Maracanã. Verdade. Bom, a própria concepção da Ilha do Urubu como palco pelo fato do Maracanã ser inviável financeiramente para se jogar lá. E não deveria ser, né? Pois é. Um estádio construído para o futebol, inicialmente com essa premissa, né? Exato. Digamos assim, reformado para a Copa do Mundo, mas para ser o grande palco de futebol no Rio de Janeiro, você ter prejuízo, até mesmo em jogos de público razoável, não digo só em jogos de grande público, não. Mas o Maracanã... Como está acontecendo com o Mineirão. Exato. Não é? Sim. No caso do Mineirão, o Cruzeiro até conseguiu melhorar a receita em relação ao ano passado com o ingresso mais barato. Sim. Mas não nada em dinheiro jogando lá também, né? Então, cara, é uma situação absurda. E o mais absurdo é pensar que, a gente já falou isso aqui, no Maracanã, foi provado pelas investigações, tem gente presa, que foram muitas obras desnecessárias e empurradas goela abaixo para que gente se enriquecesse de maneira ilícita, né? Então, isso que é terrível. E, bom, o Maracanã está lá, tá entregue à concessão, né? Que também não fatura, porque não consegue convencer os clubes a jogarem lá, porque não cede também. Porque aí ou toma prejuízo ou toma prejuízo. Sim. Então, imagina, situação terrível. Gente, por mais que o jogo fosse de portões fechados, o palco do jogo num jogo como esse tem que ser o Maracanã, né? Claro. E não é por causa disso. Bruno, informação de momento, conversei com um dirigente do Flamengo para saber qual a posição do Flamengo em relação à possibilidade de não ter a Ilha do Urubu para o jogo contra o River Plate. Ele me informa que desde a madrugada o Flamengo trabalha em cima de alternativas, estudando o caso, entendendo o tempo necessário. E aí eu perguntei se existe o risco de não se jogar lá, e a resposta foi: ainda não sabemos ao certo, estamos fazendo as contas aqui. Não posso te afirmar nada até agora. O Flamengo cogita a possibilidade de não poder jogar na Ilha do Urubu. Seria mais um problema relacionado ao estádio às vésperas de um jogo importante, né? A gente acabou de viver momentos de idas e vindas em relação à final da Taça Guanabara, com direito à intervenção da Tribunal de Justiça Desportiva, garantindo o direito de a final acontecer no Newton Santos. O Boa Vista, porque já havia começado a comercialização dos ingressos, entendeu que o melhor era permanecer com o jogo em Cariacica. Então agora mais esse problema. O Flamengo, desde a madrugada, analisa, estuda, tenta entender a situação e não descarta a possibilidade de ter de jogar em outro estádio. É claro que, assim, nada agora pode ser feito às pressas, né? Porque é algo muito... envolve algo muito grave, né? Agora então, assim, tem que ser feito com muita calma, tem que ser avaliado qual é a responsabilidade, repito, se a chuva foi realmente fora do normal, se o estádio, mesmo com essa chuva, tinha que estar inteiro ou não. Aí, claro, os engenheiros que vão poder avaliar tudo isso, né, professor? Agora o que ameniza a situação é que é um jogo sem público, né? Então você não precisa ter essa preocupação com a capacidade de público do estádio. Até nem sei como fica o regulamento, né, Léo, da Conmebol. Porque, de repente,
ao ser um estádio sem público, talvez eles abram uma exceção e possam fazer num estádio... Imagino que, nesse caso, seja uma questão de força maior, né? Agora... Mas acho que jogar na Ilha do Urubu já foi aberto uma exceção a isso, não é? Por causa do Maracanã, por causa de ser sem público, não então, é? Mas eu pensava... Normalmente não poderia, não é isso? Eu pensava até num estádio qualquer que quebrasse um galho, o campo do Olaria, o campo do Madureira, o Moça Bonita, se é sem público. Né? Agora, desde que sejam estádios também com uma boa Qual era o iluminação. óbvio, Bruno? Qual era o óbvio? O óbvio ululante. Newton Santos. O óbvio é que a final da Taça Guanabara, sem a presença do Maracanã, fosse no Newton Santos. O natural, o óbvio, para qualquer... Um marciano chega na Terra, desembarca na Terra, desembarca no Rio de Janeiro. E é apresentado ao Flamengo, clube de maior torcida do Brasil, e ele sabe que o Flamengo vai estrear na principal competição da América do Sul. Sim. Em casa. Bom, então o marciano, imagina, vai falar, você precisa colocar no maior estádio. Mas tem que explicar pra ele que ele não vai poder ir, tá? Volta pra Marte. Não, mas se ele só ajudasse, se o marciano só ajudasse... Precisa ele ver de lá de cima. Se ele ajudasse só nessas coisas mais básicas, ele podia se mandar, mas já iria com a missão cumprida. É mais uma chance que o Botafogo perde de fazer dinheiro. Não, e agora o Botafogo tem uma chance de se desculpar na boa. Né? Seria um evento de força maior, o Botafogo, em nome da cidadania, do momento que passa o Rio de Janeiro, do momento que passa o Brasil, porque a gente fala Rio de Janeiro, mas não tem prefeito de capital nesse país que durma sossegado entre fevereiro e março. Não tem. Né? Capital grande, principalmente do Sudeste, que é onde ocorrem essas chuvas. Então seria uma grande chance do Botafogo se redimir. Né? Se redimir do ponto de vista, até um ponto de vista mais amplo, um ponto de vista que está envolvendo a sociedade. O problema, Celso, Vocês acham então que o Botafogo agora pode sair por cima, oferecendo... Eu, se fosse dirigente do Botafogo, pegava esse bonde aí. Era óbvio. O que o Celso sugeriu era óbvio. Só que pela entrevista do presidente do Botafogo ontem é o contrário. O Botafogo espera que o Flamengo se retrate para a partir daí começar a conversar. O Botafogo poderia fazer um ato de grandeza... Então, não é sair por cima? Que o beneficiaria, não tenho a menor dúvida, que ainda o beneficiaria... Ainda pode fazer, mas não vai fazer, Bruno. Pelo que o presidente do Botafogo disse ontem, que ninguém do Flamengo procurou para pedir desculpas em relação... Mas agora aconteceu uma tragédia. Você está sentindo esse cheirinho de volta redonda na estreia do Flamengo, não? Cheirinho não é um bom termo a ser utilizado aí, nesse caso. Não, sem ironia, sério. Léo, qual que vai ser a alternativa? Então... Se não for lá. Tem um jogo antes com o Madureira, né? Não sei se esse jogo já está confirmado também para a Ilha do Urubu. No final de semana. No final de semana, parece. Dia de 21. repente, Cariacica. Dia 21, na semana que vem. Tá. Cariacica de novo? É quarta que vem. Mas assim, tudo bem, o jogo contra o Madureira... Com portões fechados, você não precisa viajar tanto, né? Isso. Mas, de repente, sei lá, se não tem outra opção... mas vocês concordam com o professor? Seria um ato de grandeza do Botafogo nesse momento se colocar à disposição? Mas assim, não adianta esperar isso? Você acha que vai acontecer? Mas até para eles serem inteligentes... Um ato de grandeza seria não criar caso já com o que aconteceu. Acho que grandeza já foi a chance da grandeza já foi perdida já nesse caso. Então, mas não podia ser recuperada agora? Pensamos melhor. Esse pessoal desse marketing... Você é muito otimista, professor. Onde é que está esse pessoal de marketing, de estudo de imagem, aqueles estudos que falam que você perde não sei quantos milhões com experiência negativa, ganha não sei quanto com positivo. Chega numa hora dessa, não aparece um cara desses. Um dirigente de cabeça quente, dá uma canetada e pronto, fica valendo a palavra do cara. Onde é que está essa coisa da imagem? Toda empresa hoje trata da sua imagem. Sim. Né? E clube de futebol é o contrário. Existem departamentos até, né? Eu acho até que nem seria um gesto de grandeza do Botafogo, seria um gesto de esperteza. Esperteza que eles não têm. Agora, o departamento de marketing do Botafogo, se existe, poucos foram humilhados mais, né? Recentemente, né? Pois é, filho, é o anti-marketing. Se oficializa o chororô... Tem departamento de marketing. De anti-marketing. Né? É o marketing pela culatra. Se tem alguém profissional responsável por isso, ele foi pisoteado nas últimas semanas. Tem mensagens aqui pra gente, vamos dar uma olhada para na sequência a gente falar, claro, dos jogos e a gente tá ainda, o Nicola já trouxe a informação do Flamengo. Qual que é, Nicola? Vamos repetir então? O Flamengo trabalha desde a madrugada para entender a situação da Ilha do Urubu e os estragos causados pela chuva e não descarta a possibilidade de recorrer a outro estádio
para realizar o jogo de abertura da Libertadores contra o River Plate. A frase é: estamos aqui fazendo contas, não dá para cravar nada nesse momento. A gente vai seguir acompanhando então, e assim que a gente tiver novas informações, a gente passa para vocês. Ó, partiu jogar em Volta Redonda, né, Mengão? Começou difícil a caminhada na Libertadores, mas seremos campeões, mandou o Gabriel Souza. O Flamengo pode levar esse jogo para qualquer estádio, até mesmo fora do Rio de Janeiro, caso a ilha não possa. Aí também tá a questão de custo, né? Como vocês falaram. Poxa, vai viajar, ou desgaste mesmo. E aí que entra a história do dirigente fazendo contas. Isso. Fazendo conta. Importante é fazer o jogo com segurança. Caveirinha é o parente do Safadão ou é só alguém muito parecido ou é a foto do Safadão ali? Eu acho que é alguém parecido. Tá. O Luiz mandou assim, ó, vocês não têm noção da chuva que caiu na Ilha do Governador. Não foi qualquer chuva, foi aterrorizante. De fato, foi mesmo, né? A gente viu aí as imagens e por isso que a gente falou aqui, é importante que os engenheiros avaliem a condição do estádio, né? E que tudo seja calculado para que mesmo com chuvas aterrorizantes ninguém morra. Acho que essa é a questão. Então, um mínimo, né? Manutenção. E essa questão do jogo fora, geralmente você consegue fazer o jogo fora por interesse de prefeitura, por interesse de alguém, porque há público. Num jogo sem público, é muito mais complicado. Claro que alguém pode até se oferecer, sim, mas não é uma questão comercial tão clara quanto você... no jogo que você tem o público, né? Tentando achar aqui especificamente o regulamento que fala sobre local de jogo, essas coisas, tá? Uhum. O Laio mandou aqui, poderia ser até em São Januário, já que poderia. É sem torcida. Poderia. Pode ser, Se o Flamengo trouxer, o Matheus é de São Paulo, se o Flamengo trouxer o jogo para o Pacaembu, como o Nicola falou, eles estão avaliando tudo isso, né? Mas para trazer sem torcida... Não faz sentido. A ideia de levar o jogo em São Paulo é justamente você ter os torcedores de São Paulo do Flamengo. E isso já foi positivo, né? Mas sem torcida... É evitar gastos. É jogar num estádio que tem um bom gramado, que não prejudique o Flamengo, porque não dá para pensar só no aspecto financeiro. Há necessidade de pensar no aspecto esportivo, e o Flamengo depende de bom gramado para poder jogar. É um time que trabalha bem a bola. Depois do aspecto esportivo, encontrando um gramado bacana, um estádio com o menor custo possível. O São Januário já recebeu, esse ano, 2 partidas com portão fechado. E as 2 deram prejuízo na casa dos R$65 mil. Um prejuízo menor para o Vasco do que seria para o Flamengo, porque certamente o Flamengo ainda teria que pagar um aluguel. O Vasco não imagino que cederia o estádio de graça. De qualquer maneira, agora é hora de fazer contas, mas a diretoria do Flamengo não se mostrou muito otimista em relação à possibilidade de o jogo acontecer contra o River na Ilha do Urubu. Estou procurando aqui o artigo em que é prevista essa coisa de força maior, que é artigo 78. Tá, o que diz, né? A Conmebol, em virtude das suas prerrogativas, pode ordenar que uma partida seja transferida a cenários de maior capacidade, conforto ou segurança, quando circunstâncias de maior risco ou assuntos relacionados à segurança assim o mereçam. Então ele cita aqui maior número de visitantes, antecedentes, risco de brigas entre torcidas. Não é o caso aqui, mas a Conmebol pode, por motivos de força maior, determinar então a mudança de local do jogo. Né? Mas para um campo maior. Ou para um campo que ela considere seguro, né? mais seguro. Segurança. Aí a questão toda envolve segurança, né? Tem que partir dessa ideia. Não é fazer as pressas agora para jogar lá, é ter segurança. Para que ninguém corra o menor risco em uma eventual nova chuva. Por quê? Porque é possível que, além da reforma, a Ilha do Urubu tem de passar por um laudo do Corpo de Bombeiros. Claro. Ou de alguém para atestar que em caso de novas chuvas, ainda que sejam muito fortes, e ninguém está dizendo que foram chuvas fraquinhas, uma baita tempestade, mas para que isso não ocorra, porque... Felizmente, graças a Deus, não havia jogo, não havia torcida, mas se acontece isso num dia de jogo. Então, não é só o trabalho da reconstrução da torre de iluminação. Tem o trabalho da reconstrução e é possível que essas novas torres tenham de ser submetidas a aprovações, a laudos, a inspeções, para que o torcedor, ou o jogador, ou quem for trabalhar lá, esteja tranquilo de que está tudo dentro dos conformes, que isso não vai se repetir. É uma corrida contra o tempo, né? Eu imagino que hoje a gente tenha definição sobre possibilidade ou não da Ilha do Urubu.
E num segundo momento, a escolha de um outro estádio, se não pudesse ser na Ilha do Urubu. Bom, a gente vai seguir acompanhando, tá? E se a gente tiver novas informações aqui dentro do BB Debate, a gente passa para vocês. O Nicola já entrou em contato com o pessoal do Flamengo, que inicialmente diz então que o Flamengo está estudando possibilidades. Vou repetir exatamente o texto. Isso, até para a gente falar do Vasco também, emendar e Libertadores. Estamos tratando disso desde a madrugada. Tá. Ainda não sabemos ao certo se haverá possibilidade de haver jogo contra o River Plate lá. Estamos fazendo as contas aqui. Não posso te afirmar nada agora. Muito bem, a gente volta nesse assunto então se a gente tiver novidades, tá Bruno, bom? depois